Os Enigmas da Sobrevivência, Jacques Alexander. Daniel Douglas Hume. Se por acaso passardes no cemitério de Saint-Germain em Laye, podeis encontrar lá uma sepultura muito simples, sobrepujada por uma cruz de mármore branco com esta inscrição: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e agravados, eu vos confortarei. Sobre a penha, lê-se Daniel Douglas Hume, nascido no caminho terrestre perto de Edimburgo, Escócia, a 20 de março de 1833, a outrem de apreciar os espíritos, Coríntios, 21 de junho de 1886. Essas inscrições sibilinas estão bem de harmonia com o que foi a existência de Daniel Douglas Hume. Os seus dons de médium revelaram-se desde os 13 anos de idade, nos Estados Unidos, onde acompanharam o tio e a tia que o tinham adotado. Fez um amigo chamado Edwin, amigo muito querido com quem lia a Bíblia. Estava combinado que dos dois, o que morresse primeiro preveniria o outro. Uma noite, escreveu Hume, em fim de junho, tinha ido passar a noite com alguns amigos e nada aconteceu durante esta noite que pudesse exaltar a minha imaginação ou excitar o meu espírito. Pelo contrário, estive sempre muito calmo. A família retirara-se para os respectivos aposentos e eu próprio fora para o meu quarto, tão bem iluminado pela lua que a vela se tornara inútil. Tendo rezado as minhas orações, estava sentado na cama e preparava-me para me cobrir com um lençol, quando uma súbita e estranha obscuridade invadiu o quarto. O que me surpreendeu, pois não observaram uma única nuvem no céu. Olhando para o alto, vi a lua sempre brilhante, mas do outro lado da obscuridade, cuja densidade redobrou até deixar de ver através dela uma luminosidade que não sou capaz de descrever, mas se assemelhava que eu e tantos outros vindo depois em quartos iluminados pela presença de um espírito. Essa luz aumentou rapidamente e a minha atenção foi atraída para junto do leito, onde vislumbrei meu amigo Edwin. Apareceu-me numa espécie de nuvem opalescente, a qual tornava-se a sua figura mais nitidamente desenhada do que se a vida a animasse. As suas feições eram as mesmas, à parte um certo brilho, e a única diferença que verifiquei foi na cabeleira, comprida e caindo-lhe pelos ombros em caracóis ondulantes. Olhou-me com um sorriso de inefável doçura e depois, levantando levemente o braço direito para o céu, fez 3 círculos no ar, após o que a mão, o braço e por fim o corpo se desvaneceram. A claridade voltou então ao quarto. Eu continuava mudo e impossibilitado de fazer qualquer movimento, embora tivesse conservado todas as minhas faculdades. 3 dias mais tarde chegava uma carta anunciando que Edwin havia sucumbido após algumas horas de desinteria maligna. É notável como este caso se assemelha àquele já examinado de Lord Brougham, mas como as memórias de Hume se intitulam Revelações acerca da minha vida sobrenatural, o mais simples seria dizer que mente objetar-se-á que a sua vida inteira foi a de um homem piedoso que sempre deixou a melhor impressão em todos os que se aproximaram dele. Seja como for, temos que convir que, para falsificar ou inventar essa história seguinte, teria de dar mostras da verdadeira baixeza, visto que se trata da morte da mãe. Esta estava doente em local distante, seu conhecimento. E sem seu conhecimento, ele próprio se encontrava doente de cama. Eis o que se passou. Ao fim do dia, quando eu estava sozinho no meu quarto, ouvi entre a janela e a cabeceira da cama uma voz desconhecida que me dizia solenemente: Dan, meu dia. Voltei a cabeça, deixando entre a janela e a cabeceira da cama uma forma que me pareceu ser o busto da minha mãe. Vi os seus lábios entreabrirem-se e ouvi ainda a mesma frase: Dan, meu dia. Repetiu estas palavras terceira vez e desapareceu. A agitação que me tomou era extrema. Toquei para chamar a minha tia. Quando chegou junto de mim, disse-lhe: Tia, a minha mãe morreu hoje ao meu dia. Via, e ela disse-me: Disparates. Que dizes, meu filho? Respondeu.
Estás doente, é o efeito da agitação febril do teu cérebro. Era, no entanto, verdade, pois o meu pai, que tinha ido ver a minha mãe, soube que, com efeito, ela havia morrido ao meio-dia, e sem um parente junto de si para lhe fechar os olhos. Ter-se-á notado que Rumi fala de uma voz desconhecida e de uma forma que lhe apareceu à mãe, o que abona em favor da sua veracidade. Se tivesse inventado, certamente que não teria imaginado essas restrições, a despeito de vários fenômenos do mesmo gênero que o teria favorecido. Rumi foi principalmente um médico de efeitos físicos, o mais formidável que se conheceu. Por isso, decidi falar dele para ilustrar essa faculdade. A mediunidade do jovem cedo se tornou visível, ao tal ponto que os tios o mandaram embora, julgando possesso do demônio. Começou então a vida errante através da América e da Europa. Na sua presença, os móveis mais pesados elevavam-se no ar, ao mesmo tempo que mãos vivas apareciam e se agitavam. Eram sobretudo fantásticas as suas levitações, quase sempre visíveis, quer por operar ao luar, quer porque a iluminação pública fosse suficientemente forte, pairando até junto do teto. Nele traçava uma marca a lápis e refletia-se ao passar pelos espelhos. Essas levitações eram idênticas às dos santos. Nas suas memórias assinala que lhe acontecia ser privado de todo o poder durante períodos que podiam ir até um ano, o que advogava a favor da sua sinceridade, pois um simulador nunca teria falado assim. Quando se lhe perguntava como explicava que dantes não houvesse médios, respondia que queimava os que existiam. Reprovaram-lhes principalmente o ter operado diante de mundanos incapazes, por definição, de observar corretamente. É esquecer que, numa época em que se contava pelos dedos das mãos os cientistas dispostos a estudar tais fenômenos, ele trabalhou com William Crookes, o mais qualificado de todos. Falou-se a seu respeito de sortes de ilusionismo, sem se ter em conta o fato de o ilusionismo se exibir no meio fictício, com a participação de ajudantes exercitados. Deve reconhecer-se, entretanto, que Rumi se recusou a encontrar-se com Robert Houdin, um mágico encantador e maravilhoso. Os seus detratores pretendem que só o receio de ser desmascarado motivou a sua recusa. Os seus partidários respondem que a hostilidade desconfiada paralisa as faculdades mediúnicas. Divulgou-se que uma noite surpreendeu-no em flagrante delito de fraude à coroa imperial, situando uns à aventura em Copenhagen, outros em Biarritz, outros ainda em Paris, e o que fora convidado a abandonar o país. Ora, a própria imperatriz Eugênia desmentiu esse boato. Já naquela época se reafirmava que Napoleão III havia entregue elevada soma a Rumi para ir embora. A tal ponto, as suas experiências teriam assustado a soberana. É falso. Rumi, que era um cavaleiro e não uma espécie de palhaço de feira que se recebe por curiosidade, foi frequentemente hóspede do régio casal. No decorrer de uma de suas sessões, apareceu uma mão pequena e elegante que pegou no lápis e escreveu algumas linhas com a caligrafia de Napoleão I. Depois foi colocar-se diante do imperador, que a beijou. Em seguida dirigiu-se à imperatriz, que recuou instintivamente, mas que acabou por beijá-la também. A conselho insistente do marido. A mão desvaneceu-se então, mas reapareceu a pedido de Rumi, que a beijou por sua vez. A sensação experimentada, disse, era efetivamente a de uma mão natural. Cabe, enfim, ao leitor formar sua opinião pela leitura atenta dos principais relatos das sessões de Rumi. Aqui está, entre outros, os que se passou em casa do príncipe Joaquim Murat. É a princesa Pauline quem escreve. O aposento era muito grande, cômodo, ricamente mobiliado, iluminado, diurno. Insisto nessa circunstância, acrescento que lustres e candeleiros estiveram acesos durante toda a sessão. Nada podia escapar ao nosso olhar. Éramos cerca de 15 pessoas. Douglas Rumi sentou-se numa poltrona, afastada 3 ou 4 metros de uma mesa redonda, coberta com um pano. De repente pronunciou-se um nome em inglês. Brian Steiskar, perguntou. Imediatamente se ouviu na direção da mesa 2 pancadas curtas e nítidas, muito próximas, e cujo ritmo era tão singular que me pareceu ouvi-las ainda. Depois os cristais do lustre agitaram-se. No fundo da sala veio como movida por uma força irresistível uma cadeira que se deteve diante de nós. Rumi continuava imóvel na sua poltrona. De súbito exclamou:
Aí vem, rodeiam-nos, vão manifestar-se, e cada qual poderá persuadir-se da sua presença. Nesse instante senti como que uma mão de ferro agarrar-me no tornozelo de um grito. Alguns dos circunstantes experimentaram o mesmo. Uns na nuca, outros nos braços. Esse amplexo não fazia o menor mal. Sentia-se só a pressão dos dedos, diria quase, de cada dedo separadamente. É preciso ter experimentado essa sensação para se fazer ideia. Lentamente, a cobertura da mesa elevou-se e vimos por debaixo dirigir-se para nós qualquer coisa que se assemelhava a mãos debaixo de um lençol. Recuei instintivamente. Os cavalheiros, especialmente meu marido, agarraram-na. Essas mãos e apertaram-nas energicamente para que de modo nenhum lhe escapasse. Quando, malgrado todos os seus esforços, um após o outro viram um objeto agarrado desfalecer-se entre os dedos. Apressaram-se a levantar o pano para verem se não estava a ser iludidos por qualquer espécie de subtileza. Por mais que procurasse, nada encontraram. A certa altura, em pleno transe, Rumo exclamou: eis que se aproxima do piano, vou ordenar-lhe que vos leve um ramo de violetas que um de vós colocou acolá. A cabeça caiu-lhe sobre o espaldar da poltrona. No mesmo instante, vimos o ramo pôr-se em movimento. Ou melhor, deslizar pela superfície do piano, levar-se no ar e atravessar hesitante o espaço livre que separava aquele da mesa em volta da qual estávamos reunidos. Acabou por me cair sobre os joelhos. O meu marido agarrou imediatamente para verificar se conseguia descobrir um fio ou um cabelo do qual estivesse estado suspenso. Nada encontrou. E muito decepcionado, entregou-me. Tinha chegado ao fim. Durante uma sessão em Norwood, em casa de Mr. Higgins, Home apanhou com a mão um grande carvão ardente na chaminé e passou através do salão. Em seguida, tornou a pô-lo no fogo e, ajoelhando-se, colocou o rosto mesmo por cima da massa em ignição. A narração diz textualmente: tendo pegado de novo no carvão e soprado de cima para o atiçar, colocou nas mãos do Visconde Adari e tornou a fechar suas próprias por cima. Quase não se sentia senão um débil calor. Uma experiência análoga foi realizada por Ashley Rose, onde Holmes colocou em cima da cabeça de Mr. Hall uma brasa incandescente sobre a qual lhe puxou os cabelos brancos, sem prejuízo para estes. Deixou-a lá durante 3 ou 4 minutos. No instante seguinte, já não era possível aproximar-se à cara desse carvão. Os relatos das sessões organizadas em 1867 e 1866 em casa de Visconde Adari, rodeado de amigos de espírito positivo, enumeram várias levitações de móveis, particularmente a da cadeira onde o médium estava sentado, a qual ia pousar sobre uma mesa afastada, cujo tampo vibrava ruidosamente. Durante uma dessas sessões, efetuada sem iluminação, mas ao luar resplandecente, passou-se um fato que ultrapassa o entendimento. Escutemos Lord Lindsay, testemunha ocular. Home, que estava há já algum tempo em transe, depois de ter andado pelo aposento, dirigiu-se para a sala vizinha. Nesse momento, uma comunicação assustou-me. Ouvi uma voz murmurar ao meu ouvido: ele vai sair por uma janela e entrar pela outra. Completamente aturdido com a ideia de uma experiência tão perigosa, participei aos meus amigos do que acabava de ouvir, e foi com ansiedade que esperávamos o seu regresso. Nesse momento, ouvimos levantar a janela do outro lado. Ouvimos levantar a janela do outro quarto e quase imediatamente vimos Rumo flutuar no ar para lá da nossa janela. O luar dava em cheio no quarto e, como eu tinha as costas voltadas contra a luz, o peitoril projetava sombra na parede que me estava em frente. Assim vi Rumo atirar-lhe os pés para cima a uma distância de cerca de 6 polegadas. Depois de ter ficado nessa posição durante alguns segundos, levantou a janela, deslizou para a sala com os pés para a frente e foi sentar-se. Lord Adere passou então para a outra sala, notando que a janela pela qual acabava de sair estava entreaberta, sua altura de 18 polegadas. Exprimiu a sua surpresa por Holmes ter conseguido passar por aquela abertura. O médium, continuando em transe, respondeu: vou mostrar-lhe, voltando as costas à janela. Inclinou-se para trás e foi projetado para fora, a cabeça primeiro e o corpo completamente rígido. Depois voltou para o seu lugar. A janela
Fica a 72 polegadas do soalho. As duas janelas estão afastadas uma da outra 7 pés e 6 polegadas e apenas tem cada um ressalto de 12 polegadas para se pôr vasos. Nota: a sessão decorreu no terceiro andar da residência de Lord Adair, em Londres. Tais fenômenos deixam-nos atônitos, abalados durante um instante. Cada um é tentado, quer a permanecer na expectativa, quer a negar tudo. É uma questão de temperamento. Se pensam que os fatos relatados atrás pecam por não terem sido observados em condições verdadeiramente científicas, talvez as declarações de William Crookes vos satisfaçam, pergunta. Mas antes de mais, quem era William Crookes em 1832 e 1919? Pergunta. Ele era um homem designado para investigar num domínio tão pouco racional. Químico e físico, professor substituto do Colégio Real. Aos 20 anos, foi em 1854 nomeado inspetor pelo Departamento Meteorológico do Observatório Radcliffe, em Oxford. Depois professor de Química no Colégio Científico de Chester. Em 1859 fundou a revista Chemical News. E em 1869 tomou a direção do quartel Journal of Science. Contando já no ativo notáveis trabalhos sobre as solenidades e descobertas graças ao espectroscópio e a análise química, um novo metal, o tálio. Seguidamente estabeleceu que as propriedades dessa substância a tornavam própria para a construção de espelhos fortemente retringentes. Inventou um novo método para separar, com o auxílio do sódio, o ouro e a prata do seu minério. Os seus estudos do espectro solar levaram ao que fosse designado membro da comissão inglesa encarregada de observar em Arão o eclipse de dezembro de 1871. Estudou os fenômenos de repulsão produzidos pelos raios de luz. Inventou o radiômetro, que aperfeiçoou e chamou de optoscópio. Em 1873, devia receber a grande medalha real da Academia Real pela sua comunicação Experimente on Repulsion Result from Radiation. Em 1878, foi eleito vice-presidente da Sociedade de Química, depois membro do Conselho da Academia Real, a qual comunicou em 1878 um trabalho célebre, Molecular Physics in Height Vacuum. Em 1880, a Academia das Ciências de Paris concedeu-lhe a grande medalha de ouro pelo conjunto das suas experiências sobre a matéria irradiante. Em 1881, a júri da Exposição Internacional de Eletricidade, na mesma cidade, proclamara Crookes o único físico cujo método de obtenção do vácuo teria tornado possível a lâmpada incandescente. Acrescentamos ainda que William Crookes conta com o tubo catódico chamado ampola de Crookes entre os seus trabalhos. Assim era, pois, um homem que se dedicou ao mais infamado de todos os problemas. As sessões decorriam em casa de Crookes, numa grande sala iluminada a gás, na presença de 4 outros sábios. Analisamos uma delas. Hume pega um acordeão novo com o polegar e o indicador. As teclas para baixo deixam prender sobre uma caixa redonda, sem fundo, que Crookes afasta o mais possível para debaixo de uma mesa. O médium pousa a sua mão em cima do tampo, bem à vista, enquanto 2 dos presentes colocam um dos pés em cima de cada um dos dele. Como a iluminação é normal, nada pode escapar aos observadores. Nessas condições, o acordeão começa a balançar-se curiosamente e solta várias notas. Então Mr. Hume pegou no acordeão da maneira habitual. Prossegue o relato de Crookes. Os pés estavam seguros pelos que se encontravam junto dele. A outra mão repousava na mesa, quando ouvimos soarem sucessivamente notas distintas e separadas. Em seguida tocou-se uma área simples, mas o que se seguiu foi ainda mais impressionante. O Mr. Hume afastou completamente a mão do acordeão, tirou-o da caixa e pô-lo na mão da pessoa que se encontrava junto dele. O instrumento continua então a tocar, sem ninguém lhe mexer nem haver uma mão perto dele. Pouco depois o instrumento flutua na caixa e toca uma das notas. A sessão termina com uma sequência notável de ações sobre uma balança de molas. As primeiras reações da imprensa foram edificantes, os mesmos que haviam aplaudido antecipadamente Crookes, porque esperavam conclusões negativas. Proclamaram que Hume era um hábil mágico e que Mr. Crookes teria muito bem podido examinar a sorte de um prestidigitador indiano. Imperturbável, o físico prosseguiu as suas pesquisas, demonstrando que o médium podia aumentar o peso de objetos sob o controle de instrumentos delicados. Os seus colegas da Academia Real mantiveram naturalmente uma prudente neutralidade ou tomaram uma posição hostil, agravando o seu caso. Crookes anunciou então que tinha verificado reps e deslocações de móveis. Explicou que a sua cadeira descrevera um círculo quase completo, ao mesmo tempo em que os seus pés não tocavam no chão, e também que mesas muito pesadas se haviam elevado no ar.
em plena claridade, que uma senhora ajoelhada na sua cadeira se levitara com aquela que uma garrafa, um copo, um colar e um leque se tinham deslocado sem se tocarem. Tudo isso despertou a cobiça, o contragosto, como se diz, dos homens de ciência sufocados. Tiveram, aliás, de reprimir-se quando Crookes falou de bolas luminosas flutuando no ar, de clarões de luz que possibilitavam a comunicação alfabética, de um corpo sólido, brilhante e cristalino, posto na sua mão por uma mão desconhecida, de uma nuvem luminosa, colhendo de um vaso um heliotrópio e oferecendo a uma senhora de uma mão que transportava pequenos objetos, excluindo deliberadamente os fenômenos que se desenrolavam às escuras. Crookes descreveu ainda uma pequena mão de criança que lhe deu uma flor, enquanto ele segurava apertadamente as mãos e os pés de Rumi. Ainda outras mãos. Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana como a de todas as pessoas vivas. Torna-se vaporosa no punho ou no braço e desaparece numa nuvem luminosa. Ao tocar-lhes essas mãos, às vezes pareciam frias como gelo e mortas. Outras vezes parecem-me quentes e vivas. E estreitaram a minha com um aperto firme de um velho amigo. Retive uma dessas mãos na minha absolutamente decidido a não a deixar escapar. Nenhum esforço ou tentativa foram feitos para me obrigar a deixá-la fugir. Pouco a pouco essa mão pareceu transformar-se em vapor. E foi assim que se libertou do meu aperto. Crookes certificou também que tinha visto em casa dele Al-Qaeda de uma forma sombria agitando os cortinados da janela a 8 pés de Rumi. Doutra vez uma personagem havia saído de um canto da sala, agarrara num acordeão e deslizara depois pelo apartamento a tocar. Tinha se aproximado de uma senhora a quem fizera gritar e desaparecer em seguida. Insinuou-me para explicar o tema das experiências de Crookes com Rumi, que o primeiro surpreendera o outro a fazer falcatrua, como se um sábio do seu valor ocultasse um fato tão grave. E aliás, por que é que, em tal caso, teria levado depois as suas pesquisas muito mais longe, como veremos? Pergunta. Por outro lado, nessa época ele trabalhava com outras pessoas, entre as quais um médium feminino, que escrevia com o auxílio de Ouija e com quem obteve resultados perturbadores. Digo então a essa inteligência. Vê o que há nesta sala? Pergunta. Sim, escreveu a tabuinha. Muito bem, disse eu. Se pode vê-la, escreva a palavra que neste momento está encoberta pelo meu dedo. E acreditá-lo-ei. A tabuinha começou a mover-se e não sem grande dificuldade. Escreveu a palavra However. Voltei-me e vi que a palavra However estava encoberta pela ponta do meu dedo. Tudo o que acabar de ler é certamente incrível, mas, a menos que se negue o sol em pleno dia, irrefutável, porque cientificamente demonstrado. Abordemos agora as materializações completas, ou melhor, a mais famosa de entre elas, a de Cade King, a misteriosa enviada do além. Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander.